Estamos, no fundo, aqui numa festa de família. Estamos numa festa de família porque estamos, não todos os presentes, mas quase todos, muitos de nós, no nosso meio. Nós quisemos ser académicos, gostámos e gostamos de ser académicos, gostámos e gostamos de ser universitários, sentimos-nos bem na nossa casa, onde há uma universidade, estamos em casa, e por isso é uma festa de família, mesmo que não tivéssemos a celebrar um livro de autoria de amigos de há muitos anos e, em alguns casos, num caso, de muitas décadas. E por isso, como todas as festas de família, é uma festa de alegria. O pretexto é a obra. Nós estamos aqui a pretexto de uma obra para reencontrar amigos e celebrarmos a amizade e celebrarmos a importância da academia, da universidade nas nossas vidas. Nas nossas pessoais, nas nossas coletivas. E, portanto, não é possível deixar de começar por, nesta festa de família, agradecer aos anfitriões que aqui nos receberam. Permita à senhora diretora cumprimento o magnífico reitor primeiro, porque estamos na casa que é dele por natureza, tem muitas casas, mas esta também é do magnífico reitor, evocando de facto o papel que tem desempenhado ao serviço desta instituição e durante muito tempo ao serviço das universidades portuguesas como um todo. É verdade que promulguei há dias o diploma legal que finalmente concedia a esta universidade o estatuto de fundação. Não sem alguma angústia, confesso-vos, porque penso que o regime jurídico das instituições de ensino superior deveria ser revisto. Já temos o horizonte temporal para permitir uma revisão. O estatuto de fundação foi concebido para determinadas realidades orgânicas, depois foi assumido por outras completamente diferentes, foi suspenso durante o período de crise, esteve suspenso durante o período de crise, ou só parcialmente aplicado. Portanto, estamos no momento exato para repensar esse regime jurídico, mas não há nada como haver quem, com entusiasmo, tenha aderido ao Estatuto no momento em que espera recolher desse Estatuto virtualidades. E, portanto, respeitando naturalmente a vontade da Universidade, o entusiasmo do Governo em acolher a vontade da Universidade, a fé colocada por todos num regime jurídico, naquilo que ainda tem virtualidades, não poderia ser o Presidente da República a desempenhar um papel agreste de opositor a essa pretensão, e ela aderiu com a alegria de pensar que corresponde ao melhor para a Universidade Nova de Lisboa. Uma palavra à senhora diretora. A senhora diretora é um misto de resistente e de eterna jovem. De resistente porque, de facto, dirigir uma instituição como esta, ao longo dos anos, é uma tarefa muito difícil. Muito difícil. E o que é mais espantoso é dirigi-la com eterna juventude. O tempo não passa pela senhora diretora, como não passa, no mau sentido do termo, sobre esta casa, e por isso associo-me à celebração do 20º aniversário, recordando os tempos em que, pela mão do Sr. Professor Dr. Diogo Freitas do Amaral, integrei um núcleo informal que visava criar a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Depois acabei por optar ficar na minha escola de origem, mas acompanhei os primeiros passos com entusiasmo, até o momento em que o Sr. Professor Freitas do Amaral foi desempenhar o prestigioso lugar para Portugal de Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. E, portanto, é com muita alegria, mesmo que não fosse na qualidade de Presidente da República, é também pessoalmente com muita alegria que verifico o papel que esta faculdade tem desempenhado no ensino do direito e na sociedade portuguesa. Depois, permitam-me uma palavra que já deixei implícita ao
vosso editor. Eu fui editor de livros de direito, foi talvez dos momentos em que mais alegre estive a perder dinheiro, porque é uma forma de se ser feliz, exceto no momento de fazer contabilidade entre aquilo que realmente se recebe e aquilo que se despende. Tem muito mérito. Acompanho essa verdadeira odisseia, que não deve ser fácil, sobretudo nestes tempos de digital, e desejo as maiores felicidades à Almedina, porque é muito importante a Almedina para o panorama jurídico português. E depois, permitam-me que venha à razão de ser da nossa presença aqui, os nossos queridos oradores, os autores. Primeiro, o Sr. Professor Dr. Diogo Freitas do Amaral. Eu era muito novinho quando assisti às provas de doutoramento do Sr. Professor Freitas do Amaral. E foi um momento muito significativo e inesquecível. Já o conhecia pessoalmente, como conhecia a família toda que aqui saúdo. Naquela ocasião, realmente, com outra idade, em alguns dos elementos, outros inexistentes à data. E não me esqueço do interrogatório do Sr. Professor Marcelo Caetano, sobre a nulidade dos atos administrativos, matéria sobre a qual praticamente só tinha escrito o professor Marcelo Caetano, e que começou o interrogatório dizendo o seguinte: vamos fazer aqui uma convenção prévia, é que eu nunca escrevi nada sobre esta matéria. Que foi, de repente, ficar o interrogado na posição incómoda de tudo o que havia na doutrina portuguesa, praticamente, influenciando largamente a legislação, deixar de poder ser utilizada como argumento no debate subsequente. Porque era muitíssimo difícil. Impunha que o candidato apurasse cada uma das situações apreciadas e, na ponderação dos bens e valores, dissesse: esta situação justifica a anulabilidade, aquela outra justifica a nulidade. Bom, e foi uma prova brilhantíssima do jovem doutorando. E a partir daí, e antes disso já, a quando o equivalente ao nosso mestrado atual, e a partir daí foi de facto uma carreira notável, uma carreira que faria do professor Freitas do Amaral o pai do direito administrativo português em democracia. Com a Constituição de 1976, e mesmo antes dela, com o 25 de abril de 1974, houve que repensar os quadros doutrinários do direito administrativo. E com a autoridade que já tinha, científica e pedagógica, que já revelara, o professor Freitas do Amaral tomou a Constituição da República Portuguesa e o novo Estado de Direito Democrático, Social, de Direito também, e a partir daí reconstruiu doutrinariamente o direito administrativo. Inicialmente em lições, policopiadas, na Universidade Católica, e depois em manual, que, portanto, dominou e domina a doutrina administrativa portuguesa desde o final dos anos 70, começo dos anos 80. São décadas. Não se nota, porque ele, embora se queixe periodicamente, é um queixoso recorrente. O que é facto é que manifesta uma energia vital de que esta obra é um exemplo. Mas se fosse só esta obra, as várias obras que foram sendo editadas. E, portanto, é essa componente. Não é possível pensar, estudar, aplicar o direito administrativo português sem ter presente a matriz do pensamento e do ensino do professor Freitas do Amaral. Com essa qualidade única, que aqui foi muito bem referida pelo professor Bacelar Gouveia, que é aliar à densidade científica uma clareza que no domínio do direito administrativo, devo confessar, que tive de lhe suceder na regência da cadeira, abandonando o direito constitucional, nem sempre é fácil de revelar. É dificílimo mesmo revelar. Mas a isso juntou o professor Freitas do Amaral, coisa não irrelevante, ao ser pai
do direito administrativo português em democracia o ser um dos pais da democracia portuguesa. Isso é mais raro, diria mesmo, e infelizmente o único vivo. Porque os três restantes, pais do sistema partidário democrático português, já nos deixaram. E essa conjugação, esse diálogo singular, que porventura os mais jovens não têm presente na segunda componente, porque o tempo passa, a memória das pessoas é curta, e já lá vão 40 anos, de facto, e os jovens, muitos deles, nasceram há 20 anos, ou pouco mais, mas o que é facto é que essa conjugação, esse diálogo, fez do professor Freitas do Amaral não um qualquer grande jurista, mas um grande jurista que tinha tido uma experiência política, única, legislativa, administrativa, internacional, e, portanto, o que nós encontramos no seu ensino é mais do que uma visão, ele jamais seria positivista, normativista, moda que regressou nos últimos tempos, o neopositivismo normativista, não ao seu ensino, mas a muitos dos jovens, meus colaboradores. Isto é uma onda que existe, e com muito bons escultores, mas o que é facto é que consegue, com um grande rigor na construção dogmática do direito positivo, ao mesmo tempo ter a noção da realidade económica, da realidade social, da realidade cultural, da realidade política. O que é muito importante para todo o direito é particularmente importante para o direito administrativo. E depois não falo na experiência única ter coordenado ou participado diretamente na elaboração de legislação fundamental no nosso direito administrativo. Este é um facto inquestionável. E, naturalmente, só isso daria uma importância única a esta obra. Dispenso-me de apreciar a pessoa que consegue ser ainda mais excelente do que disse sobre o jurista e sobre o interventor cívico e o pai da democracia, porque não é disso que se trata neste momento no lançamento da obra. Embora seja difícil dissociar o autor da obra nas suas várias facetas, porque se completam. Uma coisa não posso negar, o papel decisivo que teve nesta escola. E nisso mostrou o seu caráter. Acabámos por ter escolhas diferentes. Eu fiquei na escola de origem, o professor Freitas do Amaral foi criar uma nova escola. Mas mostrou o seu caráter porque não era uma situação fácil. Para alguém que já tinha o renome que tinha. Era colocar-se na posição de muitos jovens que faziam essa ruptura ou iniciavam o seu caminho e recomeçar um percurso que é altamente complexo, que é construir uma nova faculdade de Direito. E fê-lo com uma dedicação, com carinho, com amor, que é bom que seja reconhecido por todos nesta escola. Porque às vezes, assim, quem seja menos reconhecido ou mais esquecido nesse particular, mesmo no meio académico, sobretudo no meio académico. E por isso é bom que se recorde aquilo que esta faculdade deve. E também isso faz parte da homenagem que hoje lhe prestamos. E o que dizer do jovem, comparativamente jovem, comparativamente em relação ao coautor e em relação a mim mesmo, professor Dr. Carlos Feijó. Pois também eu estive no doutoramento dele. Aí veja-se a diferença de idade no papel de arguente. Com grande gáudio, como normalmente desempenhava essa função sempre. Tirando uma ou outra dissertação muito mais maçadora, que também as há. Não era o caso. Não era o caso. Se ao professor Freitas do Amaral, com alguma injustiça, eu posso aplicar o qualificativo de esprit géométrique, porque é mais do que isso. Ao professor Carlos Feijó aplicarei, sem nenhuma injustiça, o qualificativo de esprit de finesse. Porque, de facto, todo ele é finesse na elaboração jurídica.
mistura o causídico, o advogado, habituado aos lances da barra, ao político, e depois a quem se converteu, finalmente, depois de algumas hesitações, à academia. Enquanto que o professor Freitas do Amaral era o académico óbvio, empenhado na política por um sentido de missão cívica. E, nunca tendo sido propriamente um causídico, mas acompanhando a realidade, nomeadamente como jurisconsulto, e um ótimo jurisconsulto, o nosso professor Carlos Feijó fez o percurso oposto. Começa no direito concreto, tem todas as qualidades para a elaboração dogmática, e depois um dia decide uma espécie de lazer ou uma espécie de gozo metafísico na sua vida, dedicar-se à universidade. Honrar a universidade com a sua dedicação. E, portanto, foi um grande prazer assistir aqui às suas provas. O tema era fascinante. O professor Feijó andou mais pelo constitucional do que pelo administrativo, em certa fase da sua elaboração, mas sempre na ponta entre o direito constitucional e o direito administrativo, e tratava-se precisamente do diálogo entre o que haveria de direito tradicional angolano e a herança colonial e o diálogo com o direito administrativo democrático português. E ele, que tinha sido, à sua maneira, como o professor Freitas do Amaral, isso unia-os. O professor Freitas do Amaral foi um dos pais da Constituição também, na Assembleia Constituinte. O professor Carlos Feijó foi um reconstituinte. Não teve idade para ser constituinte, na altura era muito jovem, mas teve idade para ser reconstituinte. Isto é, repensar a Constituição angolana à medida do processo mais recente. E aí colocou, que é sempre útil para efeitos de subsequentes dissertações de doutoramento, alguma doutrina sua, que lhe permitiu naturalmente glosar oportunamente acerca da relevância do que chamaríamos o direito consuetudinário, outras fontes de direito diversas daquelas que estudamos no direito administrativo português. Depois quis o destino que estivesse novamente num júri seu, aí em Luanda, no culminar da sua carreira. Estivemos. E com aquelas peripécias que caracterizam a interação entre a academia e a política em qualquer regime político, em qualquer sistema, sobretudo no caso dos juristas, ora no poder político, ora na travessia do deserto, ora outra vez no poder político, ora outra vez na travessia do deserto. Numa das travessias, o professor Carlos Feijó aproveitou bem a travessia para realmente se dedicar à universidade. E a universidade agradece não a multiplicação de travessias, mas o seu aproveitamento. E o que é facto é que foi novamente uma prova excelente a demonstrar que o tempo que se perde no exercício do poder político em termos, às vezes, estritamente jurídicos, foi ganho pelo professor Carlos Feijó em termos de dedicação à academia, no quadro desta faculdade também. No quadro da faculdade, não só porque as provas de doutoramento foram aqui prestadas, como também porque continuou uma laboriosa cooperação entre escolas, abarcando esta faculdade e a Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. Com grande penosidade, confesso, para a minha faculdade, que sofri imenso com as arremetidas do professor Bacelar Gouveia, porque ele é muito possessivo e, portanto, não gostava de repartir com outras escolas de Direito portuguesas o espaço vital alcançado pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Mas, como sabem, eu estou vocacionado para ser uma ponte constante entre hemisférios que se entendem mal e por isso tive de desempenhar essa missão algumas vezes em diversas latitudes quando se tratava
de cooperação académica entre escolas de direito. O que é facto é que a complementaridade entre estes dois mestres se traduz nesta obra. Eles são muito diferentes. Eu diria que, em alguns aspectos, exatamente o oposto um do outro. Noutros, muito parecidos. E o talento está em terem conseguido saber valorizar quer as diferenças, quer as semelhanças. E o que se aplica aos mestres aplica-se ao direito administrativo português e ao direito administrativo angolano, como aqui já foi dito. O direito administrativo angolano, que é o tema desta obra, obviamente tem bastante a ver com o direito administrativo português. Mas depois tem o seu caminho próprio, nas fontes, no enquadramento em termos de regime político e de sistema de governo, e depois na vivência. E o próprio contexto, nomeadamente num ramo de direito administrativo, faz a diferença. Faz a diferença. E este diálogo é um diálogo particularmente complexo. É direito comparado? É e não é. Esta obra não é, em sentido estrito, direito comparado. Mas é, subliminarmente. Porque de um lado está um jurista que vê com os olhos do direito europeu continental português e um jurista que vê com os olhos de um direito africano angolano. E embora sendo sobre o direito administrativo angolano, sente-se essa tensão criadora. Há essa comparação subjacente à obra, o que a torna verdadeiramente fascinante. E eu que tive a oportunidade de fazer parte de outros júris em Luanda e de ter examinado vários administrativistas angolanos, mais jovens, que não chegaram ao cume da carreira, como o professor Carlos Feijó, mas que estão no seu percurso, percebi que este tipo de diálogo é fundamental. E por aqui me aproximo do fim. Estão a ver o gáudio com que estou a intervir, porque está a ser uma intervenção longa demais. Em teoria não própria de um Presidente da República, se formos para certos cânones, mas não há dois presidentes iguais. E essa inevitabilidade tem de ser aceita pelos portugueses, uma vez que elegeram cada qual de acordo com o seu estilo, no seu tempo, porque o tempo também não é igual. Eu também concordo que para o enriquecimento e o fortalecimento da chamada lusofonia, expressão de que uns gostam mais do que outros, portanto, eu diria, da comunidade de países, de nações, de Estados, que têm em comum a língua, traços culturais, traços históricos, civilizacionais e muitos outros, o direito é fundamental. É fundamental. Vê-se nesta obra. Mas mais do que o direito é a universidade, é a educação. Recordo-me que quando, logo a seguir, ao 25 de Abril, algum tempo depois do 25 de Abril, ao longo das décadas, fui a Angola, ou fui a Moçambique, ou estive no nascimento da Faculdade de Direito da Guiné-Bissau, ou estive em Cabo Verde, na regência de curso ou de disciplinas, de seminários, que por vezes se encontrava, por exemplo, e parecia um pormenor, mas não era, a ausência não apenas de doutrina, mas da legislação básica, e que era fundamental enviar os códigos, que ainda eram aplicados nos primeiros tempos, em alguns casos anteriores, como o Código Civil, à revisão que tinha, entretanto, ocorrido. E como era fundamental o papel das escolas de direito para permitir o funcionamento da administração pública e dos tribunais nos sítios mais longínquos de territórios que ultrapassam em muito o território continental português. E mesmo com as regiões autónomas. E aí as universidades tiveram um papel fundamental. Nos cursos de mestrado, nos cursos de doutoramento, no intercâmbio permanente,
naquilo que foi possível disponibilizar de elementos de estudo e de reflexão. Na formação das pessoas, as que se formaram lá e as que se formaram cá. E as que se formaram lá e ficaram lá ou vieram para cá, e estou a falar de angolanos, no caso de Angola, mas também de portugueses, que lá se formaram e vieram para cá, e de angolanos que se formaram cá e ficaram cá ou foram para lá. Isto multiplica-se por todas essas sociedades e todos esses Estados. O direito foi fundamental e é fundamental, é evidente. Nós sabemos isso. Numa escola de direito nem vale a pena sequer questionar. Mas a educação em geral, o papel da academia, concretamente da universidade, foi ainda mais relevante. Porquê? Porque não há direito sem pessoas, mas certamente não há academia sem pessoas. Os contactos pessoais são decisivos. Este livro é fruto de uma fortíssima amizade e de uma empatia entre duas pessoas. É certo, são duas pessoas excepcionais, não interessa. São duas pessoas que se encontraram, que se entenderam, que dialogaram, que criaram em conjunto. Mas é isso que é importante no relacionamento entre os povos. É o relacionamento entre pessoas. Não vale de nada celebrar convenções e tratados e aprovar esquemas teóricos se depois não houver a empatia, se não houver a aproximação pessoal. Isso é tão importante. Eu estava a pensar nisso mesmo, porque tenho pensado muito nos últimos tempos e certamente pensarei nos seguintes, por exemplo, nas relações entre Portugal e Angola. São fundamentais para os dois países. Têm tido, como todas as relações entre povos, altos e baixos. E de vez em quando há baixo, quando sucede algum episódio próprio do funcionamento de cada uma das sociedades ou das suas instituições, que parece fazer perigar o relacionamento fraterno entre os povos, logo a seguir compreendemos que foi um episódio. Não foi o fim de um relacionamento. Não foi uma crise grave. Não foi uma crise decisiva. Estava a recordar-me disso mesmo, a olhar para esta obra e para o testemunho de confluência entre estes dois magníficos mestres de direito. Foi isso que viemos aqui celebrar. E agradecer-lhes. E aqui agradece o amigo de ambos. Está muito feliz por ter amigos tão excepcionais. Agradece o professor de Direito. Está muito feliz por ter mestres tão excepcionais. Mas está muito feliz o Presidente da República Portuguesa. Porque é um símbolo de fraternidade entre os dois povos. E os dois Estados. E as duas sociedades. E não há episódio. E não há incidente. E não há problema que possa ocorrer que questiona essa amizade e essa fraternidade. Por tudo isso, muito obrigado.